Olá, alunos do sétimo ano. Aqui é a professora de redação, Fernanda, e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo trabalhado em sala de aula, que é o gênero conto de terror. O conto é um dos gêneros literários mais tradicionais que existe e um dos mais lidos pelo público da atualidade. Sendo um tipo de texto marcado pela brevidade, ou seja, um texto curto, tem ganhado cada vez mais notoriedade, permeando as mídias sociais através da internet. Autores clássicos da literatura brasileira, como Clarice Lispector e Machado de Assis, ganharam destaques por seus excepcionais contos. Tal gênero hoje subdivide-se em contos de ficção científica, infantos juvenis, fantásticos, de fadas, de mistérios, entre tantos outros. A seguir, nós temos aí alguns tipos de conto. Contos de encantamento. Esse tipo de conto, por possuir elementos sobrenaturais ou fantásticos, conta com a presença de seres fabulosos, objetos mágicos e animais com aparência semelhante ao homem. O conto de fada tem natureza espiritual, ética e existencial. É um conto bem tradicional da literatura, possui origem celta e caracteriza-se pela busca do herói ou heroína por uma realização pessoal. Conto fantástico é a construção de um mundo irreal. É uma das formas de escritas mais livres. Sua construção de mundo imaginário apresenta situações improváveis e ações que excedem a realidade além do humano. Conto jocoso tem a função de provocar riso. Através de gozação e zombaria, esse tipo de conto predomina-se por provocar risos. Logo, sua narrativa se dá em torno de algo engraçado, como uma comédia. Conto de ficção científica apresenta histórias fictícias onde grandes coisas podem acontecer. Então, ele apresenta histórias irreais que podem ser do passado, do presente ou do futuro. Aborda todos os temas, principalmente os que usam a ciência e a tecnologia. Um grande exemplo é a história do Homem-Aranha, onde ele é picado por uma aranha e se transforma em um super-herói. Conto de mistério tem como função criar expectativa e suspense. É uma história que pode ser sobrenatural ou somente um suspense, com uma situação mal resolvida, onde as peças vão se encaixando no decorrer da narrativa. Conto de terror tem como objetivo provocar no leitor sentimentos de medo e apreensão. Então, ele é um relato literário ficcional que causa pânico ao leitor, geralmente relacionado a mortes, danças, crimes, espíritos e coisas sobrenaturais. Esse gênero específico, conto de terror, é o gênero que nós estamos trabalhando em sala de aula. E agora trabalharemos no ambiente virtual. Então, como vimos, o conto de terror visa envolver o leitor ao máximo durante o desenvolvimento do enredo. Possui um misto de incerteza, de intensa expectativa perante a iminência de acontecimentos, notícias, decisões, desenlaces ou revelações consideradas de extrema importância. O suspense pode ser construído de várias formas, pela caracterização dos personagens, pela ação e pelo ritmo com que se desenrola a narrativa. Para produzir o suspense, é necessário retardar algumas revelações. Para isso, a narrativa detalha a descrição da cena, as reações dos personagens e omite algumas informações. Tem como objetivo despertar no leitor sensações de medo e horror referentes à morte e à loucura. As personagens podem ser sobrenaturais, assombradas por fantasmas, monstros, vampiros ou por um mal que se esconde na mente humana.
Elementos de um conto. Para que a narrativa seja um conto, alguns elementos são essenciais, como podemos ver aí: personagens, narrador, tempo, espaço, enredo e conflito. Personagens são os indivíduos que participam da narrativa, sendo classificados dependendo do foco em personagens principais ou personagens secundários. Por ser uma narrativa curta, o conto possui poucos personagens. Outro elemento do conto, narrador. O foco narrativo, ele trata do narrador, que é a voz que conta a história dentro da narrativa, sendo classificado em narrador-personagem. O narrador, além de contar a história, ele é um dos personagens do conto, ou seja, narra e participa da história. Sendo assim, os verbos costumam ser empregados em primeira pessoa, quando ele fala sobre ele mesmo, ou em terceira pessoa, quando ele se refere a outros personagens. Narrador observador é o tipo de narrador conhecedor da ação, mas que não participa da história. Por não participar, ele não conhece a consciência dos personagens. Então, por isso, ele não sabe o que aconteceu no passado, nem como será o futuro. O narrador onisciente, ele conhece a história e todos os personagens envolvidos nela. Apesar dele não participar, assim como o narrador observador, por ser uma voz onisciente, ele sabe de tudo o que acontece dentro da narrativa. Então, ele pode detalhar os sentimentos e pensamentos dos personagens. E é conhecedor do passado e do futuro. Outro elemento de um conto é o tempo. O tempo designa o momento em que se passa a narrativa, sendo classificado em tempo cronológico, que é o tempo contado nos calendários, medido pelos relógios e pela passagem natural do tempo, e o tempo psicológico. Esse tempo, por não ser material nem mensurável, flui na mente dos personagens. Nesse caso, transmite-se a sensação experimentada durante o tempo em que o fato ocorreu. Algumas situações vividas podem parecer extremamente longas, mas na realidade duraram apenas alguns minutos. Traduz-se com palavras a duração de um acontecimento através da intensidade emocional que o acompanha. Próximo elemento de um conto é o espaço. O que é o espaço? É o local em que se desenvolve a narrativa, seja numa casa, num parque, na rua, numa praça ou qualquer outro lugar. Por serem narrativas breves, o espaço no qual se desenvolve a trama deve ser um espaço reduzido. A seguir, nós temos aí o enredo. O enredo, que é também chamado de trama, é o elemento que dá sequência à história. Isso porque é em torno dele que se desenvolvem todos os acontecimentos de uma narrativa. Logo, trata-se da história propriamente dita, na qual os fatos são organizados de acordo com uma sequência lógica de acontecimentos. O enredo, ele pode ser linear, que é aquele enredo cujos fatos seguem uma sequência cronológica, ou também ele pode se apresentar de forma não linear. Pode ser apresentado pelo seu desfecho ou ser revelado ao longo da narrativa. E por último, nós temos o conflito. O conflito, ele pode ser definido como a situação-problema vivenciada pelos personagens em uma narrativa. O conflito talvez seja a parte elementar de toda a trama, pois é ele que confere motivação ao leitor ou ouvinte, instigando a se envolver cada vez mais com a história. No caso do conto, por ser um gênero curto, o conflito costuma ser único. Em relação à estrutura do conto, ele costuma estruturar-se em 4 partes. Introdução, que também é conhecido como a apresentação, a abertura,
geralmente constitui o começo da história, no qual o narrador apresenta os fatos iniciais, revela os protagonistas e, eventualmente, demarca o tempo e o espaço. Trata-se de uma parte extremamente importante, pois visa atrair a atenção do leitor, situando-o diante do discurso apresentado. O desenvolvimento, que é a parte que é o desenrolar da história, é a parte do enredo onde começa a se instaurar o conflito. Clímax. Trata-se do momento culminante da narrativa, aquele de maior tensão, no qual o conflito atinge o seu ponto máximo. Conclusão, que é a parte final da história, é a parte onde apresenta-se uma solução para os fatos, lembrando que esse final poderá muitas vezes surpreender o leitor ou ouvinte, revelando-se como trágico, cômico, triste, alegre, entre outras formas. Nós temos aí agora uma atividade referente à hora da leitura. Então, a seguir, nós temos algumas leituras sugeridas, tá? Era uma vez uma bruxa. Com essa eu não contava, e o monstro dentro do armário. Todas essas indicações são de contos infantos juvenis, para a faixa etária entre 8 e 12 anos. Então, apesar de serem contos de terror, eles são contos leves, de acordo com a idade de vocês. Então, aproveitem esse momento de distanciamento social para colocar em prática a leitura. E para quem já tem o hábito de ler, continue explorando esse mundo, né? Que é tão maravilhoso, é um mundo de grandes descobertas. Aqui no próximo arquivo, nós temos uma atividade do livro que é para escrever com técnica, que trata exatamente sobre o narrador. Está na primeira unidade, das páginas 46 a 49. Então, façam essa atividade. Na próxima aula, nós faremos a correção desses exercícios, ok? Aproveitem o momento para estudar. Dediquem-se ao máximo, pesquisem ao máximo e, principalmente, pratiquem bastante leitura, já que o tempo agora está, né, mais favorável a isso, tá? Aproveitem bons estudos e nos vemos na próxima aula. Até mais!